A questão não é arrebatamento secreto. A questão é que um povo vai ser retirado. E esse povo é a igreja. A Bíblia diz que o Senhor leva o seu justo antes que venha o mal. E esse mal que a Bíblia caracteriza como sendo a tribulação de 7 anos, não são as tribulações da vida. Algumas coisas que as pessoas confundem: tribulações da vida com a tribulação de 7 anos, igreja de Cristo com igrejas no sentido de denominações, e nós estamos vendo a cada aberração de doutrinas humanas implantadas e de ensinos de demônios, como Paulo caracteriza nos últimos dias. Então, igreja de Cristo não são denominações. Tribulação de 7 anos é Deus derramando a sua ira. Isaías 26, 21, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, a igreja. O contexto da primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é sobre o arrebatamento da igreja e um período de uma profanação do templo, de uma globalização em torno de uma falsa paz, que será um tratado de paz por 7 anos, que é o complemento da Septuagésima de Daniel 9, 27, que compreende dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, de um templo profanado, que é menção de Daniel 8, 12 e 14, do templo que Jesus fala de Mateus 24, 15, que é diferente do templo que Jesus fala de Mateus 23, 38 e 24, 2. Então o contexto que Paulo mostra na carta aos Tessalonicenses, que vai ser da grande apostasia, uma rebelião quase que completa no mundo, ou seja, iludidos pelos prodígios da mentira, que o anticristo e o falso profeta vão seduzir os moradores da terra por meio desses sinais, é o contexto da carta apocalíptica, principalmente da segunda carta, quando Paulo vai detalhando esse evento futuro. E a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9, que Deus não nos destinou para a ira. Ora, ele está falando da tribulação. E Paulo também menciona que os Tessalonicenses estavam vivendo tribulações da vida. 1:6, 1:4, 6 da segunda carta, 1:6 da primeira carta. Então, são coisas distintas. A Bíblia diz que Deus leva a sua igreja. Isso será perceptível? Sim. É por isso que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, do alarido. Noé e sua família, obedecendo a Deus, entram na arca. Deus fecha a porta. Não perceberam. Qual é o alarido? As águas rompendo dos abismos do alto, erupções vulcânicas que faz cair a temperatura na terra, e chuva em abundância, o alarido. Ló é tirado pela misericórdia de Deus de Sodoma e Gomorra e veio destruição. Qual o alarido? Eles não perceberam Ló saindo, porque senão você vê que na noite eles tiveram aviso, porque ficaram cegos ali pelos anjos, né? Pelos 2 anjos, muitos ali de Sodoma e Gomorra. Mas quando Ló sai, eles não percebem. Qual a percepção depois? O alarido. Qual? Fogo e enxofre descendo do céu. Então existe uma grande diferença entre ser livre na ira, que a igreja não passará pela ira, e ser livre da ira. A igreja, Paulo diz que vai ser livre da ira vindoura. Paulo também não está falando com relação à ira no tocante ao pecado original, ou seja, da condenação eterna, porque Paulo está falando com a igreja. Deus não nos destinou para a ira, ou seja, não está falando para pessoas que não eram convertidas. Paulo está falando para convertidos. Então ele não está dizendo assim, olha, aqui é com relação ao pecado original. Não, é o contexto da carta, de um período de tribulação, é de um arrebatamento da igreja. Então, a igreja é arrebatada. Ela estará no céu durante 7 anos para as bodas, e ela desce para que o remanescente de Israel, que o contexto bíblico da pedra cortada sem auxílio de mãos, de Jesus estando novamente no Monte Sião, passando pela porta dourada da profecia de Ezequiel, que fora fechada,
E ele vai passar por lá, descendo no Monte das Oliveiras. Esse contexto da promessa de Cristo, que ele vai voltar e de que ele estará no Monte Sião. E o contexto da profanação do templo, de Apocalipse 11, dos 144 mil, de Ezequiel 8, que é esse contexto, de Daniel 8, que é o contexto das 2.300 tardes e manhãs, isso vai ter que ocorrer. Então, nesse período, a Bíblia diz que os judeus serão reunidos dos 4 cantos, que é a profecia da terceira e quarta colheitas de almas de Levítico 23 e 22, que corrobora com Isaías 11 e 12, e o desfecho de Mateus 24 e 31. E Jesus identifica esse tempo quando a figueira estivesse florescendo. E essa figueira já passou dos seus 73 anos de Estado de Israel, só que em uma maioridade judaica, esta geração já está com quase 90 anos. E a última geração encontrada na Bíblia é de 70 e, se tiver força, 80. Então, este remanescente estará no milênio. Sabe para quê? Para a ceia das bodas. Porque existe uma grande diferença. A igreja casa, as bodas e o galardão, e desce para a ceia das bodas. Ou seja, primeiro uma destruição dos exércitos do anticristo, e depois muitos entrarão, que escaparão da tribulação, entrarão nesses 1000 anos. E nesses 1000 anos é a igreja Israel reinando. Então veja, a igreja precisa sair, porque o contexto da restauração de Israel vai ser... A igreja, o arrebatamento precede a restauração de Israel. Então a igreja é arrebatada, os mortos são ressuscitados, os vivos são arrebatados, e essa é a entrada dos gentios de Romanos 11, 25, e depois de cumpridas essas coisas, da palavra pregada aos gentios e os gentios sendo retirados, ele vai voltar e vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. É aí que diz que todo Israel será salvo. Então Israel vai ser reagrupado. E aí sim, nós entraremos no milênio. Mas a igreja precede esta restauração de Israel. Então a igreja ela é arrebatada num período em que a figueira estivesse já florescendo ao máximo. A igreja é arrebatada e o mundo sente sim, vai ter a percepção disso. Não é um arrebatamento secreto, mas é um povo sendo retirado. A igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. A igreja sobe ao encontro do Senhor nas nuvens do céu, porque o Senhor desce dos céus, porque ele está lá na sua habitação celestial, e que Paulo descreve isso em 2 Coríntios 12, no terceiro céu. Ele desce, entra na atmosfera, paira na atmosfera, ele entra no universo, paira na atmosfera terrestre, a semelhança de Êxodo 19, leia Êxodo 19, versos 10 e 11, que Deus manda Moisés purificar as vestes do povo, versos 13 e 15, que diz que quando soasse a trombeta, o povo deveria subir ao monte. Subindo ao monte, Deus encobriu Moisés. O povo não subiu porque não se purificou. E nós vemos que o povo ouviu o alarido, o estardalhaço que fez a descida do Senhor no Monte Sinai. Assim vai ocorrer com a igreja. A festa das trombetas de Levítico 23, o sacerdote ficava no templo e de vigia em vigia ia avisando quando surgisse o primeiro raio ou sinal da lua nova no céu, que é a festa das trombetas, primeiro de Tisrei, né? Setembro, que é o Rosh Hashanah, que é o ano civil, ou seja, a cabeça do ano. Depois foi transferido cabeça espiritual, né, litúrgico, para março ou abril, Nisan Abib, né, que seria no período da Páscoa. Mas aqui o Tisrei permanece com o Yom Teruah, com a festa das trombetas. Quando surgissem os primeiros raios da lua nova, avisava o sacerdote tocava o shofar, tocava a trombeta. Os segadores, aquela colheita geral, que já tinha tido as primícias, que foi o que quando Cristo ressuscita, né, ele apresenta os primeiros frutos a Deus. Depois a colheita geral seria dos segadores. Eles paravam tudo e imediatamente se dirigiam ao templo em adoração. E eles deixavam nos campos as espigas que caíam no chão e os 4 feixes nos cantos, que era para os estrangeiros, que serão os que vão se converter na tribulação, bem como para os pobres, representados ali pelos judeus, que serão reagrupados dos 4 cantos, depois do arrebatamento da igreja. Então os segadores, que era a colheita geral, e a gente vê depois Ruth chegando, né, em Ruth capítulo 2, versos 1 a 3 e 10, Ruth estrangeira, ele chega depois.
Mas os segadores, aqueles que estavam ali fiéis, eles paravam tudo para irem em adoração. Isto é o arrebatamento da igreja. E depois os estrangeiros, serão aqueles que vão se converter no período de tribulação, que passariam pelos 10 dias do Yom Kippur, a toque de trombeta também, iriam afligir as suas almas. E aquele que não se afligisse a alma, ele seria eliminado. E nós vemos que no período de tribulação serão os decapitados, será uma perseguição terrível contra os judeus no mundo todo para extermínio total. Aquilo que sempre ditadores tentaram, vão tentar de forma global, mas Deus vai proteger os judeus durante 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A igreja não está nesse período de tribulação. Os textos bíblicos são maciços, né? Doutrinários, e nessa analogia com Levítico 23, em mostrar que a igreja ela é arrebatada, quando João, em Apocalipse capítulo 4, logo, olha o que João fala, e depois destas coisas, o livro do Apocalipse é subdividido, 1,19, escreve pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de ser depois destas. E no capítulo 4, logo depois dos capítulos 2 e 3 das advertências às igrejas, João diz assim, e depois destas coisas, do quê? Das advertências às igrejas, de uma porta prometida da entrada dos gentios, em Apocalipse 3,8, para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel das missões, que antecede a igreja infiel e indiferente, que é a igreja de Laodiceia. E depois da igreja de Laodiceia, o apóstolo João diz assim, e depois destas coisas, eu olhei, e não somente uma porta estava aberta no céu, bem como uma voz como de trombeta ao falar comigo. E imediatamente, porque a voz dizia, sobe para cá, e imediatamente ele subiu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que não é a semelhança da última trombeta em Apocalipse 11, 15, que não tem ligação, mesmo porque João, quando sobe, só depois é mostrado para ele o que iria acontecer. E a palavra diz que, a partir do capítulo 6, João vê o primeiro evento na Terra, que foi a ascensão do anticristo, e só no capítulo 8 começa a primeira das 7 trombetas do juízo de Deus. Então João ouve essa voz como de trombeta e sobe, e só depois se inicia o período de tribulação, e a igreja só é mencionada lá para o capítulo 19. Então vejam, o arrebatamento ele é iminente porque nós já temos bastante sinais, e principalmente a nação de Israel que já está no seu final. E a igreja deve se santificar. Para quê? Para que suba ao toque da trombeta. Então o arrebatamento vai ser um dia normal. As pessoas vão estar fazendo as suas coisas, vão estar no mercado, na escola, na faculdade, no serviço, na família, na igreja, se divertindo, e vão ouvir o toque da trombeta. E imediatamente vão ter que largar tudo que estão fazendo, porque serão arrebatadas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos voltar depois de 7 anos? Sim, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. O que impede a manifestação do anticristo é sim o Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 8, porque em João 14, 16 mostra que o Espírito desceu em Atos 2, né, no Shavuot, na festa das semanas, que foi a 4ª festa cumprida pessoalmente pelo Senhor, e a próxima será o Yom Teruah, a festa das trombetas. O Espírito desceu para estar para sempre com a igreja. Portanto, a hora que a igreja for arrebatada, o mundo passará por um período de trevas terríveis, onde Deus vai derramar sua ira. Deus não iria derramar a sua ira sobre um povo fiel, que é a igreja, que não tem ligação nenhuma com denominações.